Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. Ano após ano, levando em conta o crescimento da população e o aumento da desigualdade social no Brasil, a violência nas grandes cidades tende a aumentar. A segurança pública ou a falta dela é um problema social. Por outro lado, nessa eterna guerra do bem contra o mal, as forças de segurança também têm evoluído. Mais efetivo, profissionais mais preparados e valorizados, aparelhamento das polícias e o uso da inteligência. Essas são as armas dessa guerra urbana, ou pelo menos deveria ser assim. Para fazer uma análise dos índices de segurança pública em Uberlândia durante o ano de 2024, o Band Entrevista de hoje recebe o delegado-chefe do 9º Departamento da Polícia Civil de Uberlândia, Dr. Marcos Tadeu de Brito Brandão. Dr. Marcos Tadeu, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Band Entrevista. Muito obrigado, meu caro. Então, estamos às ordens, né? Falarmos sobre segurança pública é um assunto que interessa a todos, né? A segurança, ela figura entre as prioridades do ser humano, sua história evolutiva. Em primeiro lugar, a alimentação. Segundo, a segurança. Onde que ele vai dormir, como que ele vai se proteger. O doutor é figura recorrente aqui no nosso jornalismo, né? Dentre tantas operações, tantos trabalhos policiais. E eu costumo falar aqui durante o Minas Urgente que o Dr. Marcos Tadeu talvez seja um dos delegados mais atuantes de Minas Gerais. Agora eu queria conhecer o Dr. Marcos Tadeu pelo próprio Dr. Marcos Tadeu, que se você apresentasse, o pessoal de casa está curioso para saber. Bom, delegado de polícia, por opção, eu comecei um curso de engenharia mecânica em Belo Horizonte, larguei o curso de engenharia, após fazer cálculo 1, 2, 3 e 4, né, que é o bicho-papão da engenharia, o cálculo, larguei para fazer direito para ser delegado. Então eu posso dizer que eu sou um profissional vocacionado. Quando eu optei por ser delegado, não era porque teríamos uma estabilidade, teríamos isso, teríamos aquilo, não. Eu gosto da atividade policial, eu não me vejo fazendo outra coisa, em que pese a outra atividade que eu exerço com muito prazer, que é o magistério, é poder lecionar, poder dar aulas, poder compartilhar e principalmente poder aprender. Porque quando a gente está numa sala de aula, em qualquer que sejam os polos, a gente está ali para aprender. Quantos anos de Polícia Civil? Quantos anos de Polícia Civil em Uberlândia, doutor? Meu caro, eu passei no concurso da Polícia Civil em 1997. Formado em Direito, fiz concurso para delegado. Minha primeira designação foi para o sul de Minas. 10 anos depois, eu assumi a delegacia regional de Unai. Até então, eu fui o delegado regional mais novo da história da Polícia Civil. Em Unai, muitos me criticaram, Unai é do outro lado do mundo, você está aqui no sul de Minas, o que você está indo fazer no noroeste? Não. Inverteu o mapa, né, doutor? Meu cara, eu precisava recomeçar. Eu acho que todos nós temos um momento na vida que nós temos que recomeçar. E para mim foi tudo novo, porque eu saí da área operacional para a área gerencial. E diga-se de passagem, eu não esqueço, foi o dia que eu, na minha carreira policial, o dia que eu mais tremi na minha vida, tremer mesmo, foi quando eu cheguei na delegacia regional de Unai. Quando eu parei o carro na porta da delegacia e eu fui desligar o carro para poder entrar, eu comecei a tremer. Eu tremia. Por quê? Porque era tudo novo, um desafio, o desafio. E nós estamos conversando e eu me recordo perfeitamente disso, que eu fiz a última oração e pedi a Deus que não permitisse que eu fosse um lobo diante de um cordeiro e nem um cordeiro diante de um lobo. E a oração de São Francisco, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Entrei e começamos a trabalhar. Posteriormente, eu fui promovido a delegado-geral, chefe de departamento em Unai. Também fui o chefe de departamento, à época, o chefe de departamento mais novo da história da Polícia Civil. E hoje eu estou como o chefe de departamento há mais tempo no cargo. Mas eu acredito, amigo, que o mérito maior não seja estar como o chefe de departamento com mais tempo no cargo, mas sim aquele chefe de departamento que mais tempo está em Uberlândia. A minha designação para Uberlândia se deu numa sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019. Eu fui surpreendido, não esperava vir para Uberlândia.
conversando com um grande amigo militar, foi comandante da região, Coronel Braga, lá em Unai, e eu estava muito apreensivo, e ele virou para mim e falou assim, olha, Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Se Deus está te dando essa missão, Ele vai te dar os meios para cumpri-la. E eu não esqueço disso, e aqui rendo as minhas homenagens a esse grande amigo, Coronel Braga e o Coronel Reinaldo Parreira. Foram duas pessoas ímpares, que naquele momento eu inseguro vir para Uberlândia, eles falaram isso para mim. E eu acho que estamos dando certo, né? Com certeza, o senhor está à frente aí da Polícia Civil na maior cidade do interior de Minas Gerais. Muito legal, né? Essa apresentação. O pessoal de casa acostumado a ver o doutor ali à frente de grandes trabalhos, sempre dando muitas entrevistas, né? As operações, a gente conhecendo um pouco mais do lado humano, o dia a dia, o porquê que o doutor Marcos Tadeu aí, então, se dedica tanto à segurança pública de Minas Gerais e do Brasil. E aí, doutor, a gente, né, começa a tentar destrinchar esse cenário hoje na cidade de Uberlândia, reforço, tirando a capital Belo Horizonte, a maior de Minas Gerais. Como é que o senhor tem lidado com os índices? Os índices de segurança, a gente fala de homicídio, furto, roubo, são números frios, o papel aceita tudo. Mas e no dia a dia? O senhor ali que está na linha de frente, o senhor que tem um contato direto com a vítima, tem um contato direto com o suspeito, com o autor ali do delito, como é que é esse dia a dia? Quando a gente vai falar de Uberlândia, ou quando nós formos falar de Montes Claros, Juiz de Fora, nós não podemos, de forma alguma, dissociarmos da realidade brasileira. Nós não podemos fazer isso. Porque as leis são leis federais. O Código Penal, o Código de Processo Penal, que são os nossos instrumentos de trabalho, nós temos que trabalhar e trabalhamos dentro da legalidade, o que a lei nos autoriza a fazer. Hoje, são extremamente complacentes ao contraventor. Ser policial hoje no Brasil é tirar água de pedra. Vou além, é tirar leite de pedra. Nós temos diversos artigos, diversos pontos já colocados, e nós vemos que a cada ano que passa, vários e vários crimes, a tendência é aumentar. E aqui em Uberlândia, nós trabalhamos arduamente para tentar conter estes índices. Um grande ponto favorável aqui em Uberlândia para a população de bem é a união de forças policiais. Havia um tempo aqui em Uberlândia, no passado não muito distante, que uma instituição não conversava com a outra. Ema, cada um com o seu problema. Isso não pode existir quando a gente fala de coisa pública, de bem público, de interesse público. Nós temos, hoje em Uberlândia, uma união, não uso a expressão integração, uma união de forças policiais. Então, se tem uma demanda para com a Polícia Militar, eu ligo para a Polícia Militar. Se o policial militar tem uma demanda para com a Polícia Civil, ele liga para a Polícia Civil. E isso se aplica à Polícia Penal, se aplica ao Corpo de Bombeiros Militares. Essa sinergia faz com que hoje nós ainda tenhamos índices que fazem inveja a muitas cidades do Brasil. Exemplo, das cidades de 500 mil a 1 milhão de habitantes, segundo o governo federal, segundo o Ministério da Justiça, Uberlândia é considerada a cidade mais segura do Brasil. População de 500 mil a 1 milhão de habitantes. Sim. Cidades com mais de 300 mil habitantes. O menor índice de homicídio do Brasil, 300 mil a 1 milhão de habitantes. Menor índice de homicídio do Brasil, Uberlândia. Mas aqui está alarmante. Dá uma olhadinha no quintal do vizinho para ver como é que está. Então, o que nós fazemos aqui realmente é um trabalho único que eu falo porque nós visamos a segurança, o nosso foco é único, que é exatamente a segurança da nossa sociedade. Agora, temos N entraves. Vou lhes dar um exemplo. Final do ano passado, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo aqui de Uberlândia, tem um pessoal extremamente produtivo. Fizemos uma operação. Nesta operação, a fim de desmantelar uma associação criminosa voltada ao furto, adulteração, receptação, comércio
de motocicletas, principalmente motocicletas de baixa cilindrada, que era mais fácil, né, de se desfazer. O líder, naquele ano de 2024, ele foi preso 5 vezes. Ele foi preso 5 vezes em flagrante e a 6ª vez foi exatamente no dia da operação. Além dele ser preso em flagrante, tinha um mandado de prisão preventiva contra ele. Mas não acabou aí não. Ele tinha 2 condenações criminais. Meus amigos, num país sério, isso não aconteceria. Isso não aconteceria. E repito, não é um ônus exclusivo de Uberlândia. É nacional. É nacional. Nós tivemos, no começo de janeiro do ano passado, o caso de um sargento da Polícia Militar em Venda Nova, região metropolitana de Belo Horizonte, que foi assassinado por um camarada que estava com a famosa saidinha, que é a saída temporária. Nós noticiamos aqui. Exatamente, isso teve repercussão internacional. Inacreditável como que um camarada que havia sido condenado, cumprindo pena, estava com saída temporária, vai e mata um policial. Doutor, mas é um problema latente. A quem interessa não mexer nas nossas leis, que mais do que serem punitivas, educativas, ou lá o nome que se queira dar, elas acabam incentivando com certeza, o crime. Com certeza. A quem interessa não mudar aí, então, a nossa legislação? Meu cara, é uma pergunta extremamente complexa. Eu vou rebatê-la, entre aspas, perdão pelo termo rebater, não é isso? Mas eu vou comentá-la com uma seguinte expressão que eu ouvi durante a pandemia. Enquanto uns choram, outros vendem lenços. A indústria do crime, no Brasil, é uma indústria pujante. Nós temos lá atrás facções criminosas que cresceram, deixaram, entre aspas, de ter foco exclusivamente na criminalidade para se tornarem uma holding. Sim. Uma holding que compra usinas de álcool no estado de São Paulo, que coloca fogo no canavial das outras usinas do concorrente para poder valorizar o seu produto, que trabalha com distribuição de combustíveis, que tem pessoas infiltradas nos mais diversos ramos. Já é uma holding. Transporte coletivo? Transporte coletivo numa das maiores cidades da América Latina. Meu caro, parabéns, você foi em cima. Depois disso, não tem nem o que falar. A quem interessa isso? Tá certo. Doutor, vou fazer uma breve pausa na nossa conversa, está só o início, tenho certeza que ela vai render muito aqui o que falar. Na sequência a gente volta, a Band Entrevista de hoje, recebendo o delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, doutor Marcos Tadeu. Não saia daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta hoje, recebendo o doutor Marcos Tadeu, delegado-chefe da Polícia Civil em Uberlândia. Doutor, mais uma vez, obrigado pela sua presença, um prazer em recebê-lo. O doutor trouxe para a gente aqui uma análise aí, então, da segurança pública no Brasil. Queria trazer um pouco a lupa para os números de Uberlândia. Como falamos, as estatísticas estão aí, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Um índice, crime violento, que assusta o cidadão, e só quem passa por uma situação como essa, com um amigo ou um familiar, sente na pele, que são os assassinatos, tecnicamente falando, dos homicídios. Uberlândia, segundo a Secretaria de Segurança Pública, teve um aumento de 25% de 2023 para 2024, o número de mortes violentas, de assassinatos aqui. A que fatores o senhor acredita que contribuiu para esse aumento? O que leva aí, então, um crime como esse, que até então a gente imagina que seja um crime imprevisível de se evitar? Perfeito. Mais um golaço da sua parte. Mais uma vez, você foi extremamente preciso, meu amigo. O homicídio em Uberlândia, ele tem uma peculiaridade. Em que pese, segundo o Ministério da Justiça, nós termos a menor taxa de homicídios do Brasil, com cidades acima de 300 mil habitantes, 300 mil a 1 milhão, qual que é a característica do homicídio de Uberlândia, dos homicídios que temos aqui em Uberlândia? Eles são produzidos, estatisticamente falando, eles são praticados, via de regra, com arma de fogo? Não. Eles são praticados, via de regra, de emboscada? Não. Qual que é a arma do crime? O que se tem à mão? Arma branca. E qual é a motivação?
a maioria dos casos não está ligado a tráfico de entorpecentes, a acerto por conta de drogas, aí nós vamos voltar para a questão do entorpecente? Não. A maior parte dos homicídios que nós temos aqui é em razão de atrito verbal, de discussão. Então nós começamos a discutir, vamos brigar, eu pego esse copo e quebro ele e uso como arma branca. Ele vira uma arma. Vira uma arma e eu uso essa arma para praticar um esgojamento, por exemplo. Como que nós vamos prevenir esse crime? É uma coisa extremamente complexa. A gente tenta atuar onde? Exatamente na devida apuração, demonstrando que a toda ação existe uma reação em sentido contrário. Ou seja, você fez algo errado, você vai ter que pagar por isso. Os nossos índices de apuração aqui em Uberlândia, exemplo, feminicídio. Deixa eu perguntar ao doutor se essa linha de raciocínio se aplica à violência doméstica, à violência contra a mulher. Muitos dos casos, que quando a gente fala em feminicídio, feminicídio nós tivemos 10 no ano passado, todos 10 devidamente apurados. 100% de apuração de feminicídios. A grande maioria deles eram casos de tragédia anunciada. É o famoso ciclo, agora já mudou para a espiral da violência doméstica. Olha só. Certo. Tragédias anunciadas. Muitas das vezes a mulher, ela fica comovida, ela fica emocionada. Não, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance. E nesse vou dar mais uma chance, ela acaba sendo vítima fatal. Nós tivemos um caso aqui que, meu Deus, é uma coisa, como que isso vem a acontecer? Como que a pessoa, como que a vítima foi cair nessa, entre aspas? O casal separaram, ele a agredia, tentativa de homicídio, medida protetiva em cima, ele tinha que ficar longe dela. Ela queria ir a uma festa, liga para o agressor e fala assim, olha, eu vou numa festa assim assado, você fica com o nosso filho para poder ir à festa e procura o sujeito para deixar a criança. O que aconteceu? Feminicídio. Então é muito importante, as mulheres, por favor, prestem atenção nisso, no que diz respeito ao ciclo de violência doméstica. Não esperem chegar à agressão física, não esperem chegar à tentativa de homicídio, quiçá ao homicídio estrito sensu. Não permitam isso. E a questão do feminicídio, pegando carona, Sim. Não é uma questão também específica de Uberlândia. Tanto não é, eu falei isso inclusive com o nosso prefeito, Paulo Sérgio, a questão do feminicídio no Brasil é tão séria que houve uma modificação legal no Código Penal brasileiro e hoje a maior pena que nós temos é a pena do feminicídio, que vai de 20 a 40 anos. 20 a 40 anos de reclusão, crime hediondo. Até então, a pena do feminicídio, quando muito, chegaria a 30 anos. Agora, já sai de um patamar alto, 20 anos, crime hediondo, a progressão, tudo é mais complicado, certo? Por quê? Em razão do número de feminicídios no Brasil. E vamos voltar para Uberlândia. Nós tivemos 10 casos, todos 10 devidamente apurados, numa cidade com uma população flutuante de mais de 1 milhão de habitantes. Proporcionalmente, inclusive o doutor citou a atual gestão de Uberlândia, né? Tivemos recentemente, o doutor participou da inauguração daquele centro onde reúne aí desde a Delegacia da Mulher, Conselho Tutelar, essa parte de assistência social para o atendimento da mulher, que contribui, corrobora justamente para evitar esse tipo de crime, né, doutor? Sim. Veja bem. É uma ferramenta importante. Importantíssima. E uma preocupação naquele centro é exatamente o que? Aglutinarmos, unirmos todos os atores, visando exatamente a combatermos a violência doméstica, não só a violência doméstica, mas quando ali eu tenho, no mesmo local, os conselhos tutelares trabalhando lado a lado, mais os órgãos de assistência social, eu estou falando em sinergia. Se eu tenho um conselho tutelar, se eu tenho os órgãos de assistência trabalhando junto, eu estou trabalhando com a prevenção. Quando eu dou formação para que eles serem em desenvolvimento, para aquela criança, para aquele adolescente. Ou quando eu tento minorar os efeitos maléficos dele estar presenciando agressões, seja dentro do lar, seja na própria sociedade que ele vive. Doutor, outro índice que preocupa e impacta diretamente o cidadão
né, é o roubo por alvo, né? Falando tecnicamente aqui, me valendo das informações da Secretaria de Segurança Pública. Roubos a comércios aumentaram 52% na cidade de Uberlândia. Me recordo, recentemente tivemos uma onda de assaltos a joalherias na cidade de Uberlândia. Né? Como é que a Polícia Civil, nesse trabalho de inteligência, tem tratado essa questão em específico, que a gente percebeu que tivemos uma pausa. Há muito tempo não se fala nesse tipo de crime, aqui de joalheria especificamente, mas a gente mostra todos os dias, né, o comércio em geral ainda sendo vítima dos criminosos, mão armada, levando o terror para dentro dos estabelecimentos. Excelente a sua colocação. As suas colocações, meu caro, elas são de uma precisão cirúrgica ímpar. Obrigado. Esse camarada, nós identificamos, ele foi preso. E qual que era o detalhe? Qual que era o vínculo dessa pessoa que fez esses assaltos à mão armada nas relojoarias aqui em Uberlândia? Qual que era o vínculo dele com Uberlândia? Nenhum. Ele não tinha qualquer vínculo com Uberlândia. Ele era foragido do sistema prisional da região metropolitana de Belo Horizonte. Olha só. Como que ele veio parar aqui? Saída temporária. A famosa saidinha. Ele saiu na saída temporária, ganhou as ruas e veio para Uberlândia, onde era desconhecido, para praticar assaltos, roubos, artigo 157 do Código Penal, nas joalherias aqui de Uberlândia. Graças a Deus, graças à união das forças policiais, nós conseguimos prendê-lo. Toda a expertise que ele tinha em praticar esse tipo de crime em Belo Horizonte e região metropolitana, ele resolveu mudar de paragens, resolveu vir aplicar aqui em Uberlândia. Mas, graças a Deus, ele foi preso pelas forças policiais. Foi cirúrgico, tirou ele de circulação. Acabou. A gente não noticiou mais. Acabou. Ele era o responsável. Aprendeu em Belo Horizonte, região metropolitana de Belo Horizonte, e veio aplicar aqui em Uberlândia. E esses roubos, esses assaltos, os próprios furtos que são corriqueiros no comércio, como lidar com isso? Qual é o perfil desses criminosos, doutor? E aí a gente já emenda numa segunda pergunta. A gente ouve falar que o tráfico de drogas, o vício é uma coisa, puxa a outra. Tem ligação esses crimes sim. No final da história? Tem ligação, sim. Por qual motivo? Vamos pensar o seguinte, o camarada, ele é dependente químico. Se ele é dependente químico, ele depende da química, ele depende da droga. Ele não tem condição de trabalho, ele não consegue trabalhar. Ele vive em função da droga. Como que ele faz para se manter? Ele precisa de dinheiro para poder comprar pedra, comprar o crack. Comete crimes. Principalmente furtos. E aqui vamos falar da Operação Fio Seguro. A Operação Fio Seguro é uma ação conjunta das forças de segurança, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militares, Prefeitura Municipal, Receita Estadual. Visando o quê? Combatermos os furtos de fios aqui na nossa cidade, que não é também exclusivo de Uberlândia. Vou lhe dar um exemplo. Em Belo Horizonte, um dos melhores hospitais de Belo Horizonte, que fica na Avenida Raja Gabalha, ele teve suas atividades suspensas em razão de furto de fio. Furtaram fios daquela região, daquele bairro, e o que acontece? Não tínhamos condições de operar, do hospital funcionar. E aí, como é que faz? Então, isso não é exclusivo aqui. Aqui, especificamente, nós tivemos a Operação Vulcano, desencadeada pela equipe da doutora Daniela. Foram 3,5 toneladas de fios de cobre que nós recuperamos. Esses fios de cobre, eles eram furtados aqui, eram transportados para Araxá, onde eles eram derretidos e reinseridos no mercado. Nós conseguimos demonstrar isso, prendemos todo mundo. Pergunta quantos que estão presos hoje? Ninguém. Aí a gente volta lá atrás na questão da nossa legislação que, pouco eficiente. Só complementar, a questão do fio de cobre. O ano passado foram presas 473 pessoas por furto de fio de cobre aqui em Uberlândia. Quantos que estão presos hoje? Nenhum. Teve gente lá, desses 473, nós tivemos pessoas que foram presas não sei quantas vezes. Posso afiançar mais de 8 vezes a mesma pessoa. O doutor usou uma expressão popular aqui que é tirar leite de pedra. A gente se aplica também a enxugar gelo
a essa função, a esse trabalho das forças de segurança como um todo? Dá milho para bode. Né? E aqui a gente vai ficar com muita expressão popular. Doutor, antes da gente fazer um intervalo, um outro crime pontual, eu nem tenho ele aqui nas nossas estatísticas, mas a gente vê recorrentemente no noticiário golpes e crimes na internet, as pessoas que são ludibriadas através dessa ferramenta que veio para ajudar, ao mesmo tempo, quando ela é usada por malfeitores, ela vem para dar prejuízo. Como é que está esse cenário hoje, doutor? Quanto que a tecnologia tem sido usada para o crime aqui na nossa cidade? Novamente, nós não podemos falar na nossa cidade, nós temos que falar a nível de Brasil. Cenário Brasil. Por quê? Desde a pandemia, o número de crimes praticados pela internet simplesmente exponenciou. Nada obsta que uma pessoa utilizando um chip 31 é Belo Horizonte, região metropolitana, aplique um golpe aqui em Uberlândia, 34, e a vítima vai transferir o dinheiro para uma agência de um banco virtual, por exemplo, em Porto Alegre. Ah, e detalhe, esse chip 31 Belo Horizonte, ele não estava em Belo Horizonte. Ele podia muito bem estar em São Luís, capital do Maranhão. Como combater isso? Não tem fronteira, né? Não tem fronteira. E o que acontece? Eu não posso... Olha, eu tenho a conta que eu fiz o Pix. Eu preciso de autorização judicial para ter acesso a essa conta. É questão legal. Até nós termos essa decisão judicial, esse dinheiro sai dessa conta e nós chamamos de pulverização. Ele é pulverizado em diversas outras contas de bancos virtuais. Acabou. E os crimes nesse mundo cibernético, virtual, eles são mais difíceis de apuração? Muito mais. É mais difícil de chegar ao criminoso? O exemplo que eu dei, né? O camarada com o chip 31 está lá em São Luís. Como que nós vamos identificá-lo? Como que nós vamos prendê-lo lá? Mas é aquela história, né? O diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. Aqui em Uberlândia, no começo da pandemia, lockdown, nós conseguimos identificar uma associação criminosa voltada à prática de estelionato virtual. Perfeito. Em uma única agência bancária aqui em Uberlândia, eles deram um prejuízo de mais de R$500 mil. Uma única agência, mais de R$500 mil, sem contar os diversos outros. Nós, repito, na pandemia, nós fomos para Belo Horizonte e prendemos todos. Eles eram domiciliados na periferia de Belo Horizonte, em comunidades da grande Belo Horizonte. O mais velho deles, 24 anos. Olha isso, né, doutor? Olha isso, né, como que está esse cenário, esse perfil do crime hoje no Brasil. Doutor, vou fazer mais uma breve pausa na nossa conversa, temos muito o que falar. A Band Entrevista de hoje recebendo o delegado-chefe da Polícia Civil em Uberlândia, o doutor Marcos Tadeu. Não sai daí, Band Entrevista volta já. Band Entrevista de volta, hoje recebendo o delegado-chefe da Polícia Civil em Uberlândia, doutor Marcos Tadeu. Mais uma vez é um prazer recebê-lo aqui, doutor. Vou juntar duas pontas da nossa conversa. No início, o doutor citou aqui esse trabalho colaborativo das polícias, civil, militar, penal, né? Por fim, falávamos que o crime não tem limite, não tem fronteira, não tem divisa. O que eu quero destacar é o seguinte: também existe um trabalho colaborativo das polícias entre os estados, Polícia Mineira com Goiânia, com Paulista, e isso resulta em grandes operações também, né, doutor? Com certeza. São braços articulados da Polícia Civil que se unem e a gente resulta nessas grandes operações. Eu tenho uma lista aqui que a gente poderia citar. Com certeza. O exemplo semana passada nós prendemos uma mulher envolvida num homicídio qualificado, afeto à briga de facções criminosas. Ela no Amapá, estado do Amapá. Ela veio para Uberlândia, a Polícia Civil do Amapá fez contato com nossos investigadores. Olha, pelo que nós conseguimos levantar aqui, ela está no Triângulo Mineiro. Foi que beleza, o Triângulo Mineiro é tão pequeno, né? Os nossos policiais começaram a investigar. Com 2 semanas de investigações, nós conseguimos localizá-la e ela foi presa. Ela pertence a uma facção criminosa lá do Amapá, atuou de forma decisiva no homicídio de um rapaz de 24 anos
lá no estado do Amapá. Quais operações o senhor destacaria no decorrer de 2024, que foi um trabalho de inteligência com resultado positivo, que o senhor gostaria de destacar aqui? Porque nós noticiamos todas ao longo do ano. Bom, a Band é uma parceira, uma grande parceira, né? A Band é uma grande parceira nossa. Não posso aqui nominar esta ou aquela operação sob pena de negligenciar outra. As nossas operações, graças a Deus, graças ao nosso profissionalismo, à união realmente de forças policiais, elas muitas das vezes, na grande maioria das vezes, é focado em quê? Em organizações criminosas. Um outro exemplo, se nós pegarmos a atuação de organizações criminosas no Brasil afora, nós temos aquele fenômeno luta, briga, disputa de território. Nós não temos isso aqui. Graças a Deus. Esse monitoramento contínuo que nós temos das organizações criminosas, não só das organizações, também das associações criminosas, são coisas distintas. Sim. Isso faz com que venhamos também, de quebra, entre aspas, né, combater a pequena criminalidade. Agora, o nosso instrumento de trabalho é a lei. Não adianta nada as forças policiais prenderem, fazerem o seu papel e o sujeito sair pela porta da frente na audiência de custódia. O exemplo que eu dei da operação que teve pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículo. Num país sério, nós não teríamos preocupação em prender, em desarticular uma organização ou associação criminosa voltada à prática de furtos de motocicletas, cujo cabeça tinha 2 condenações criminais e em menos de um ano foi preso 5 vezes. Num país sério, nós não teríamos um camarada com saída temporária que sai de Belo Horizonte e vai para a segunda maior cidade do estado para praticar roubos. Toca o terror na cidade. Quiçá um policial militar ser assassinado a sangue frio por um sujeito que estava de saída temporária. É complicado, amigo. Não é uma. Nós não, quando falamos em segurança pública, nós não podemos ter aquela lupa em Uberlândia, porque a nossa massa de trabalho, o nosso instrumento de trabalho é a legislação federal. Doutor, agora a gente falou da criminalidade, tentou traçar um perfil dessa realidade, a gente falou do trabalho da Polícia Civil e os resultados, falamos também aí da ineficácia das nossas leis, que de certa forma ultrapassadas, mas a gente precisa falar do personagem principal de toda essa história, que é o cidadão. É o cidadão que está no centro disso tudo. Né? O que a Polícia Civil, o que o doutor Marcos Tadeu pode falar para a comunidade, como incentivar a comunidade a ajudar a prevenir, como a sociedade ela pode se proteger, né, no meio desses vários atores que a gente citou ao longo aqui da nossa entrevista? É muito simples. Primeiro, o cidadão, a pessoa de bem e o malfeitor, eles têm uma arma poderosíssima, chamada voto. Voto. Qual que é a proposta do seu candidato? 2, a segurança pública é direito de todos e direito de todos e dever do Estado. Sim. E quando eu falo dever do Estado, as forças policiais, o Ministério Público, que é um grande parceiro que nós temos aqui em Uberlândia, e o Poder Judiciário. É necessário que a vítima procure as forças policiais. Olha, eu fui vítima de furto, eu fui vítima de roubo. E que ela também tome as atitudes básicas para a sua segurança. Muitos desacreditados nem procuram a polícia. Exatamente, aí cai na cifra negra. Como que a gente vai investigar algo que nós não temos conhecimento? É muito comum hoje, com isso aqui, eu filmar, colocar numa rede social, mas não leva ao conhecimento da polícia. Como que a polícia vai atuar? Então, os canais de denúncia anônima. Os canais de denúncia, 181, 197, o 190, o Disque 100, Disque Direitos Humanos, são todos mecanismos que nós temos para combater a violência. A gente combate a violência com informação. Repito, as forças policiais, tal qual a imprensa, trabalham com informação. Para a gente
fechar a nossa conversa, doutor, a tal da sensação de insegurança. O cidadão de bem, ele segue a sua vida direita, correta, e em determinado momento ele tem um dissabor de ser assaltado, um carro furtado, enfim. Como lidar com essa sensação de insegurança? Bom, é algo extremamente complexo. De cara eu posso falar o seguinte, é tomarmos os cuidados básicos. Como assim? Eu cito o exemplo do falecido dono do grupo Pão de Açúcar, Abílio Diniz, Sim. que ele foi sequestrado, o que impulsionou a edição da Lei de Crimes Hediondos. O Abílio Diniz, ele tinha uma rotina. Todo dia ele passava com a Mercedes dele, isso foi antes do governo Collor, olha quantos anos tem isso, carro importado no Brasil era uma raridade. Eu estou lendo a biografia dele. O Abílio Diniz todo dia passava pelo mesmo lugar, no mesmo horário. Tem inclusive depoimento de pessoas que falam que acertava o relógio pelo Abílio Diniz. A rotina, ela é inimiga da segurança. A rotina é inimiga da segurança. E aí, aquela linguagem popular, né? Camarão que cochila, a onda leva. Nós temos que tomar muito cuidado conosco. Percebeu uma atitude suspeita, percebeu que tem algo diferente, aciona a polícia, comunica a polícia, olha, está acontecendo isso e isso aqui. Nós precisamos da ajuda da população para podermos fazer segurança pública. Doutor Marcos Tadeu, eu costumo falar que o nosso assunto está longe de se esgotar, infelizmente o nosso tempo está se encerrando. Em nome do Grupo Bandeirantes, da Band Triângulo, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa. Meu caro, eu que agradeço e vou ser muito sincero. Poucas vezes eu fui entrevistado no assunto segurança por uma pessoa tão qualificada quanto o amigo aqui. Você está de parabéns. Obrigado, um elogio e um incentivo para a gente seguir em frente. Band Entrevista de hoje, recebendo o delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, doutor Marcos Tadeu. Para você que nos acompanhou até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.